Fala pessoal, para quem já me conhece eu tô de volta, viu? Reativei meu canal e agora vou tentar postar pelo menos 2 vídeos por semana para vocês. Desde já eu conto com a ajuda de vocês, comentando aqui embaixo as sugestões de conteúdos que eu posso trazer aqui para o canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, sou trader full time há mais de 3 anos, já tenho mais de 5 anos de estudo de mercado financeiro e me especializei no mercado de Forex, que é o mercado de câmbio, mercado de moedas. Então, para recomeçar, hoje eu estou trazendo a análise semanal dos ativos que eu mais opero, o EURUSD, o SDJPY e o Gold, para essa semana de 14 a 18 de abril de 2020. Lembrando que toda semana eu estarei postando a análise atualizada, beleza? Então vamos começar aqui nossa análise pelo gráfico do EURUSD no período mensal. Só que algumas informações. Quem já chegou a assistir o meu canal, análises anteriores que eu fiz, já percebeu que eu faço a análise aí em vários tipos gráficos, certo? Inclusive até em tempos gráficos menores, até em 5 minutos, se não me engano, aí eu fazia a análise. Só que devido, como a gente está em um momento de mercado novo, é um momento que a gente não tinha precedente de volatilidade, de oscilações tão grandes, e eu estou vendo um mercado com tanta interferência que dessa vez eu vou fazer uma análise somente dos times maiores, de H4 até o mensal, certo? Eu acredito que vai ser mais produtivo e vamos lá. Então, para a gente começar aqui no gráfico mensal, eu marquei aqui a resistência mensal e marquei o suporte mensal, que está seguido de quê? Desse doji aqui, ó, desse candle, um candle de indecisão, que por sua vez, essas barras aqui embaixo, para vocês conhecerem um pouquinho do meu setup, todas essas barras aqui embaixo representam um volume, certo? Então, por sua vez, esse doji aqui de indecisão teve um maior volume, pelo menos do que está aqui do meu histórico, certo? Vocês podem ver os níveis, ó, nível mais alto, nível mais alto. O nível mais alto que tinha era esse daqui, e esse realmente teve o maior pico de volume, pelo menos dos últimos aqui deixa eu ver, de 2007 para cá, que é onde está esse gráfico. Então, continuando, o que é que eu vejo aqui no gráfico mensal? Para mim, obviamente, está numa tendência de queda, de baixa, clara. Como é a tendência de baixa, é topos e fundos mais baixos, certo? Aqui, ó, ele rompeu um fundo mais baixo. Aqui ele tentou 3 vezes romper, não rompeu, buscou a média de 200 lá em cima de novo. Essa média vermelha aqui é a média de 200 simples, essa aqui tracejada é a média de 200 exponencial, certo? Então assim, ele não conseguiu romper aqui, voltou aqui para cima e começou aí alguns meses já que ele está em tendência de baixa. Então para mim, claramente, no gráfico mensal, o euro está em tendência de baixa. Vamos entrar no gráfico semanal. Eu continuo marcado aqui em cima os suportes, a resistência mensal e o suporte mensal, tá aqui embaixo. E tem um movimento aqui muito curioso que o preço fez. Deixa eu tirar essa fibra daqui, certo? Então vamos lá. O preço, ele tocou lá em cima na resistência, ele caiu, passou 2 semanas caindo, ele voltou, ele corrigiu, praticamente essa correção aqui, ó, se eu colocar uma Fibonacci do topo até esse fundo, se eu for olhar essa correção, ela ficou aqui, ó. Tô falando dessa correção, tô falando desse candle aqui, certo? Essa correção, ela ficou entre 50% e 61,8 de Fibo. Realmente é uma região que de reversão. Que foi que o preço fez? Segurou e caiu. Mas tem uma curiosidade, o preço caiu, mas não chegou a romper fundo. Olha que interessante, o preço não rompeu fundo. O que é que o preço está fazendo agora? Está retornando. Então eu vou tirar essa fibra aqui agora e vou colocar a fibra aqui, ó, nesse candle de baixa, certo? Então, no gráfico semanal, eu estou muito próximo de outra região, de 50% de FIBO a 61,8% de FIBO.
Essa região aqui é uma região que possivelmente o preço pode chegar nela e cair, possivelmente. Mas, como anteriormente ele não veio nesse candle aqui romper fundo para retornar e cair, para mim é uma região aí de indecisão. Mas no gráfico diário, para mim talvez ele fique um pouco mais claro. Deixa eu tirar essa fibra daqui para não atrapalhar. Pronto. No gráfico diário, para mim ele fica um pouco mais claro. Eu tenho essa linha de tendência de alta aqui, ó. Tocou na linha de tendência de alta de novo. Se a gente for olhar, ele está abaixo da média de 200 no diário. Para mim é um ponto importante a média de 200, principalmente no gráfico diário, certo? Agora tem uma coisa aqui que me deixa muito desconfortável em trade nessa região, certo? Que é isso aqui, ó. Seria uma forma, essa média de 200 aqui lateral, flat. Para mim isso aí me diz indefinição, tá ok? Geralmente o preço sempre volta na média de 200, se você olhar o preço sempre volta na média de 200 e para mim essa média aí, essas médias aí nessa posição flat, para mim me dá um sintoma meio que indecisão. Se eu fosse aqui fazer um trade aqui nessa direção, nesse tempo gráfico no EURUSD, o que é que eu ia esperar? Eu esperar ou ele cair, romper esse fundo aqui que ele fez, ó, ou eu esperar ele romper essa média aqui, talvez buscar esse topo aqui e fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu colocar assim. Eu queria que ele fizesse esse movimento aqui, ó. Ele subisse, rompesse a média, depois ele caísse um pouco, voltasse aqui mais ou menos na região da média, para procurar um pivô, ele subindo, rompendo aqui. Para mim, esse era o cenário ideal para o EURUSD, certo? Embora ele pode, dessa região de onde ele está aí, quando ele abrir, subir mais um pouco até aqui, ó, 61.8, ou até aqui realmente onde ele está embaixo dessa média de 200 e voltar nessa linha de tendência de alta e talvez até romper essa linha de tendência de alta. Então, para ficar mais claro, quais são os pontos mais importantes que tem para mim aqui? São esse fundo, esse topo, e se vai romper 61.8 e se vai romper essa média de 200 aqui no diário. Para mim, esses são os pontos mais importantes que tem no EURUSD. No último período aqui que eu vou fazer em H4, eu tinha separado isso aqui que eu percebi, ó. Se eu não me engano, esse padrão gráfico aí é uma flâmula de baixa, certo? A flâmula vem o seguinte, caindo, ele lateraliza aqui dentro e muito provavelmente poderia fazer para cair, mas eu ainda fico com esse ponto aqui, ó. Em H4 ele também está abaixo da média de 200 em H4. Então, para mim, me dá essa região, fica uma região de suporte muito mais forte ainda, porque tanto é suporte no gráfico diário, como é suporte no gráfico de H4. O que é que o preço pode fazer aqui, nesse time frame? Ele pode cair e já pode romper, ou ele pode simplesmente cair, aí como ele fez, e subir buscando romper topo, certo? Romper essa média de 200 e buscar esse ponto aqui, ou até quem sabe a resistência no mensal lá em cima. Moral da história, pessoal, para mim no EURUSD tá muito indeciso. Na verdade, vocês vão ver que todos os ativos aqui que eu vou falar, dos outros dois ativos, também vão estar mais ou menos em períodos indecisos. Eu, particularmente, estou com o pé no freio. Estou operando mais devagar, diminui bastante o volume de operações, certo? Porque eu estou realmente esperando que o mercado fique mais claro para mim. Então, vamos pular aqui para o gráfico do USDJPY.
Eu também marquei já aqui o suporte e a resistência mensal, suporte mensal. Também ficou um doji do mês passado, certo? Nesse momento, no gráfico mensal, o ativo está trabalhando em alta, está acima da média de 200 no mensal. Lembrando que teve bastante volume o candle mensal do mês passado, certo? No gráfico semanal, eu também tenho... Eu vou tirar essa fibra que eu tinha traçado aqui. No gráfico semanal, eu tenho esse suporte semanal. Aqui, ó. Que tocou aqui, aqui e aqui. Ele é um suporte semanal. Olha para isso. Praticamente esse V que o mercado fez aqui. Muita volatilidade. Deixa eu ver quantos pontos foi da máxima à mínima. 10 mil pontos. Gente, 10 mil pontos é tanta coisa que antigamente, quando eu comecei, os ativos tinham realmente uma volatilidade grande, alta. Mas ultimamente as volatilidades dos ativos estavam bem menores. Só depois que voltou aí com essa questão do ataque dos Estados Unidos ao Irã, que o mercado começou a ter uma volatilidade. Eu só lembro realmente de volatilidades grandes assim, ultimamente, foi na eleição do Trump. E antes, no Brexit. E é o que eu me recordo de grandes volatilidades. Então, no gráfico semanal, a gente tem aqui o preço abaixo da média de 200, certo? Nesse momento. No gráfico semanal também, deixa eu dar um zoom. Ele tá, por enquanto, me deixando uma estrela. Aqui, ó. Uma estrela tocando na média de 200. Para mim, poderia ser um sinal de venda. Certo? Poderia ser um sinal de venda. Nesse gráfico semanal aqui, eu ainda posso dizer que ainda tenho esse suporte semanal aqui também. E posso dizer que tenho essa resistência semanal aqui. Então isso aqui eu vou fazer para a gente começar a restringir mais e achar realmente as regiões mais interessantes para a gente. Resistência semanal. Pronto. Então eu já estou começando a trabalhar aqui, ó, aqui dentro, com essa mínima e com essa máxima. Aqui eu tenho que decidir minha vida, se ele vai romper, voltar e subir, ou se ele vai romper aqui para baixo, voltar e cair. Por que eu sempre digo romper, voltar e subir, ou romper, voltar e cair? Para mim, certo? Eu sempre tive esse conceito que o mercado ele sempre procura fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Que eu chamo de RC, que seria o quê? Que seria rompimento, retração e continuação. Rompimento, retração e continuação. Rompimento, retração e continuação. Então, eu não sou aquele cara que gosta de operar rompimento. Eu não acredito muito em trade de rompimento. Isso é uma questão minha, tá? O que é que eu prefiro? Por exemplo, digamos que o preço chegou, caiu aqui, ó, até aqui e rompeu. Eu não sou aquele cara que gosta de vender aqui no rompimento. Eu não gosto disso. O que é que eu gosto? Eu gosto que ele faça o rompimento, como ele fez aqui. Ele retraia um pouco. De preferência, ele retrair até onde ele rompeu. Pronto. Aqui, para mim, é um ponto de decisão. Para mim, aqui seria um ponto de venda. A partir do momento que ele deixe nesse ponto aqui um sinal gráfico, uma estrela, algum candle de impulsão com volume, mostrando que pode cair, aí sim aqui para mim seria a venda, certo? Então eu não sou o cara que gosta de rompimento. Eu sempre espero o RRC, o rompimento, para pegar a retração. Desculpa, eu pego o rompimento e espero retrair para poder pegar a continuação. Isso para mim é que é o interessante. Então, para mim, no gráfico semanal, se eu operasse o gráfico semanal, essa região aqui é uma região que neutra.
essa mínima e essa máxima. No gráfico diário, eu já tinha deixado também aqui, ó, essa região aqui, que está marcada aqui, que vocês estão vendo esse fundo aqui todinho, ó, é uma região de muita decisão, certo? Para mim é uma região de muita decisão. Pode ver que tem muito tempo, praticamente desde outubro de 2019, ó, que o preço está aí dentro, certo? Com exceção dos picos de volatilidade que tiveram, o preço está sempre trabalhando aqui dentro, ó, tá vendo? Então o que é que eu vejo também? Confirma a análise do semanal. Para mim isso aí está muito consolidado. Outra coisa, outro sinal muito importante, olha as médias. Eu utilizo para tendência a média de 10 e a média de 21, que é essa amarelinha aqui. A de 10 é a branca, tracejada, e a de 21 é a amarelinha tracejada. E de tendência eu utilizo a média de 62 e as médias de 200. Então, olha que misturada essas médias aqui, ó. Todas as médias no gráfico diário, que para quem opera aí day trade ou swing trade aí no decorrer da semana, como o que o gráfico diário está falando, teoricamente é a informação mais importante. E para mim aqui o que o gráfico diário está falando é fique longe, porque está muito bagunçado, certo? Está muito misturado essas médias. Eu esperaria, particularmente, sair dessa região, certo? Sair dessa região aqui. Seria o legal mesmo aqui, para quem tem paciência, é esperar aqui, ó, romper para baixo os 106.800 e romper para cima os 111.700. Para mim esses são os pontos ideais aí para o SDJPY. Em H4 tá do mesmo jeito, ó, todas as médias misturadas, não também, pessoal, que eu só opero em média, tá? Mas eu estou analisando alguns indicadores. Eu não opero um indicador só, eu analiso todos os indicadores, esses indicadores que vocês estão vendo aqui. Depois eu posso falar um vídeo falando sobre como eu vejo cada um deles. E eu faço mais uma leitura também do mercado, além da fundamentalista, análise gráfica, certo? E eu pego o meu setup e aplico. E para mim isso aqui já me tira automaticamente de fazer a operação. No gráfico H4, entre 109.360 e 106.879, eu praticamente não tenho o que fazer, certo? Eu posso achar aí alguma coisa para fazer se eu for entrar em day trade para M15 e M5, talvez eu encontre alguma coisa para fazer, mas para o que a maioria das pessoas fazem, que é swing trade, H4 para cima, nesse momento eu também não vejo, a não ser que seja um trade de fundamentalismo, tá? Aí você possa achar um sinal. E por último, vamos olhar o Gold. O Gold, para mim, eu acredito que é o que está mais claro. Sinceramente, para mim é o que está mais claro. E embora ele também tenha, vou até adiantar, embora ele também tenha esse candle de indecisão aqui, certo? Mas claramente aqui o Gold, para mim, ele está numa tendência de alta, certo? Para mim e para todo mundo, claramente ele está numa tendência de alta. Acredito que ele possa vir aqui buscar esse 17,92 ou até esse 19,15. Obviamente não de uma vez, certo? O preço nunca vem de uma vez só, mas eu acredito, realmente acredito aí que esse ativo deva continuar subindo. Diminuindo aqui o time, porque eu nunca operei gráfico mensal. Os meus trades mais longos aí é no máximo um gráfico diário, mas eu sempre prefiro aqueles trades no decorrer da semana, o swing trade que eu chamo do decorrer da semana. Então aí talvez H1, H4 e diário se enquadre mais no que eu faço. Então, que eu também vou estar ao longo do tempo, em outros vídeos com mais tempo, também vou estar mostrando aí o que é que eu faço. No gráfico semanal do ouro eu tenho aqui os suportes semanais, um outro suporte semanal aqui importante, ó, e nesse momento o preço está bem pertinho da resistência semanal, certo? Ele está bem pertinho. O que é que ele pode fazer aqui? Aqui ele já tem um topo duplo, correto? Topo duplo ele pode cair ainda. O que ele pode fazer? Ele pode cair aqui um pouco, dar uma corrigida, para depois dar um pivô e subir. Isso aqui provavelmente é o cenário que eu mais acredito que ele possa acontecer no ouro, certo? Ouro até então ele respeita muito Fibonacci, para falar a verdade.
Se bem que ultimamente está com esses trades aí por conta do coronavírus, aí não tem respeitado muito. Mas se fosse aqui, eu fosse escolher um ponto para comprar o ouro, eu esperaria ele chegar aqui em cima e ele fazer uma correção aí. Deixa eu ver. Opa, ao contrário. Esperaria ele fazer uma correção. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Se você olhar aqui nesse gráfico, se vocês olharem aqui nesse gráfico, essa região aqui é a região mais carregada que tem, não é? Onde tem o maior fluxo de negociações. Ó, esse candle, esse e esse. Para mim, essa região aqui é a região que mais tem fluxo de negociações. Pronto, aqui dentro no ouro. Então, o que é que eu espero? O que é que eu esperaria? Puta, aqui não. O que é que eu esperaria? Eu esperaria que o ouro fizesse isso aqui, ó. Caísse aqui para dentro. Pronto, vou dizer um preço ideal. O preço ideal para comprar ouro seria nos 16 mil pontos. 1600. Seria um preço ideal para compra. Preço ideal para procurar compras. Lógico, não é chegou lá no 16 mil, compra. Não, é chegou aqui, chegou aqui no 16 mil, deixou um padrãozinho gráfico, certo? A gente entra comprando. Também se ligando, ficando ligado, que ele pode simplesmente chegar e perder, né? E procurar um próximo nível aí de suporte. Mas ouro, para mim, eu estou vendo mais compra, certo? Eu até errei, foi o meu grande erro do começo do ano, não ter comprado ouro, ter vendido ouro. Se eu tivesse feito ao contrário, teria ganhado muito dinheiro, não teria tido meu primeiro mês negativo dos últimos 18 meses, que foi janeiro desse ano. Então, aqui para a gente concluir, no gráfico diário do ouro, inclusive ele deixou até um pivô aqui, ó. Se a gente for olhar, ó, ele deixou esse candle de alta, esses dois candles de baixa e esse candle aqui fazendo um pivô e rompendo. Pode ser, eu estou gravando esse vídeo aqui na madrugada do domingo, pode ser que ele já abra aqui, ó, em 17,0350. Tem muita possibilidade dele abrir em 17,0350. Vocês podem até conferir depois, por conta desse pivô e do final de semana. Seria um gapzinho aí de uns 2.000 pontos. Embora, pessoal, eu lembrei de um belo detalhe agora. Por que eu não estou operando ouro ultimamente? Porque, se não me engano, semana passada, se não me engano, foram fechadas 3 refinarias de ouro lá na Suíça. E isso alargou o spread do ouro de forma absurda. O spread do ouro chegou a ficar aí longos períodos de tempo com 990 pontos, 1.000 pontos, certo? Essa semana o spread mais barato que eu vi do ouro foi 70 pontos em poucos momentos do mercado. É onde o spread do ouro em corretora sem CSN, como é a Active Trades que eu opero, é 35 pontos, 40 pontos em média, sem comissão, né? Então, assim, para o ouro, eu não vou operar ouro enquanto o spread dele não se normalizar, certo? Então, também tem esse fator aí bem crucial. Então, pessoal, eu vou encerrar a análise desses ativos por aqui. Eu digo nesse momento que vocês tenham paciência, tomem cuidado, porque o mercado não está fácil, certo? Eu sei que nos períodos de crise é que surgem as oportunidades, mas a gente está num período que a gente não tem precedente no mercado, então tomem bastante cuidado. Eu quero deixar aqui algumas dicas com vocês. No site do Investing tem uma área agora que é essa aqui, ó, coronavírus, certo? Que tem notícias de vários países aí, os mais relevantes, as notícias atualizadas do coronavírus, certo? É muito importante isso aqui porque isso mexe muito o mercado. Vocês podem até usar aqui, para quem não tem o inglês, traduzir para o português com o próprio Google Chrome e acompanhar as notícias.
Também recomendo vocês olharem o calendário, certo? Nunca operar sem olhar o calendário econômico. Na segunda-feira é feriado aí em boa parte da Europa, feriado de Páscoa, certo? Eu não sabia que inclusive a Páscoa lá era que eles também comemoravam. Enfim, terça-feira, eu marquei aqui para só mostrar as notícias de alto impacto. Então, segunda-feira é feriado, terça-feira não tem notícia, quarta-feira de alto impacto, certo? E quarta, quinta e sexta tem sim notícias de alto impacto no dólar, no CAD, no AUD, no euro, certo? Que são os ativos mais importantes aí para a gente levar em consideração para a análise que a gente fez. Estou voltando, me perdoe aí um pouco de falta de didática, estou um pouco enferrujado, reconheço que já fiz melhores análises, mas vou voltar, estou de volta. Obrigado aí pela atenção de vocês até esse momento e aproveita aqui agora, dá uma curtida nesse vídeo e compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos e é isso aí, galera, tamo junto e uma excelente semana para todos vocês.